Oi, tudo bem? Olha só essa notícia aqui publicada no jornal Estadão. Vou ler para você. A Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o SUS, vinculada ao Ministério da Saúde, publicou em novembro o relatório Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro Autista, no qual sugere a eletroconvulsoterapia, ECT, como opção de tratamento. Esse procedimento gera estimulação cerebral por corrente elétrica e provoca convulsões. É sobre esse tema que eu gostaria de falar com você nesse vídeo, uma reflexão muito importante. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Juntando as Peças do Autismo. Aqui nós falamos sobre todo tipo de assunto relacionado à qualidade de vida da pessoa no espectro autista e suas famílias, e a gente não poderia deixar de comentar esse assunto que provocou revolta em toda a nossa nação. E eu digo que provocou revolta porque eu não vi em lugar nenhum qualquer pessoa se levantando a favor dessa proposta do Ministério da Saúde de implementar essa terapia de eletroconvulsoterapia no SUS. Aliás, no SUS para pessoas com autismo. Eu li já várias matérias a respeito desse fato que aconteceu e assim, especialistas se colocaram ali naquele documento dizendo que essa estratégia terapêutica tem excelentes resultados em casos de depressão profunda com risco de suicídio e também em casos de catatonia. Mas eles mesmos assumem que não existem evidências científicas, nenhum tipo de ensaio clínico randomizado que demonstre que isso pode ter benefícios para os casos de pessoas com autismo, no caso aqui que eles querem aplicar para casos de agressividade, hetero ou autoagressividade. E só o fato do Ministério da Saúde, de seus especialistas, trazerem essa proposta, para mim, eu vou trazer aqui nesse vídeo a minha opinião, né? Eu não sou profissional, não sou psiquiatra, não sou médica, mas eu sou mãe de uma pessoa com autismo. Então, eu entendo que para mim isso é um retrocesso gigante e assustador para a saúde da nossa nação, sobretudo para a saúde mental e o risco à saúde das pessoas com autismo. Antes da gente continuar conversando aqui nesse vídeo e fazendo essas reflexões, eu gostaria de pedir que você assista dois filmes, dois conteúdos muito importantes para a gente realmente levantar essa reflexão a fundo. O primeiro é o documentário Holocausto Brasileiro e o segundo é o filme Nise, O Coração da Loucura. Esses dois conteúdos abordam questões de saúde mental e eu acho que é muito importante para nós, famílias de pessoas com autismo, refletir a respeito de toda a história de saúde mental que a nossa nação tem, de como foi essa tratativa. Porque se nós estivéssemos lá no passado, se as nossas crianças tivessem nascido há décadas atrás, provavelmente nós receberíamos essa recomendação de que elas deveriam estar institucionalizadas. Então, é muito, muito perigoso, é muito temeroso a gente pensar realmente em trazer uma estratégia que foi usada há muito tempo atrás no tratamento de pessoas que necessitavam de cuidados na área da saúde mental. Queridos, eu tenho aprendido na minha vida, nos meus quase 40 anos de idade, que o ser humano é muito complicado, né? E, infelizmente, quando você dá poder a uma pessoa sobre a vida de outra pessoa, isso pode dar muito errado. E é por isso que existem tantos códigos de ética, tantos estatutos para a proteção de pessoas mais vulneráveis, como o Estatuto da Criança, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, porque infelizmente essa relação humana ela é muito complexa e perigosa, né? Quando existe uma vulnerabilidade. E eu acho que
essa proposta do SUS coloca a pessoa com autismo justamente nessa condição de vulnerabilidade, porque qualquer pessoa profissional, médico, que interprete que a pessoa com autismo está numa crise agressiva, ela vai poder recomendar essa intervenção por choque. Imagina isso, gente, na prática, que apavorante. Ontem mesmo eu estava no clube com a minha filha e o salva-vidas da piscina compartilhou comigo que um fato recente de uma família que estava com seu filho autista na piscina do clube e uma outra família se incomodou com o comportamento atípico desse menino e pediu para que o salva-vidas solicitasse que eles se retirassem daquele ambiente público. Então, hoje em dia ainda existe uma rejeição de uma pequena, espero, né, que seja uma pequena parcela da sociedade, mas a gente nunca sabe quem é a pessoa que está segurando a caneta na hora de definir quais são as políticas públicas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de recomendação. Eu particularmente já imaginei eu chegando na escola da minha filha e a diretora vindo falar para mim: senhora, me desculpe, sua filha teve uma crise agressiva, a gente precisou chamar o SAMU e fazer uma intervenção de eletroconvulsoterapia para que ela se acalmasse. Você já pensou isso, gente, na prática? A quantidade de formas erradas que uma terapia dessa pode ser utilizada? Gente, é muito grave isso. É assustador para nós, para as famílias e também para as pessoas com autismo, porque pessoas com autismo de nível de suporte 2, como a minha filha, e nível de suporte 3, que são aquelas pessoas que precisam de mais apoio, né? Elas muitas das vezes não têm condição de tomar sozinha uma decisão em relação à sua própria saúde. Então ela fica à mercê de um profissional médico que vai indicar ou não as coisas para a vida dela, e isso é muito assustador e pode abrir uma brecha para muitas questões antiéticas no tratamento dessas pessoas. No documentário Holocausto Brasileiro você vai ver que muitas pessoas eram submetidas a terapia de choque simplesmente para que elas não se comportassem de maneira atípica, né? Qualquer coisa que era considerada fora da normalidade recebia uma intervenção, e isso é tremendamente perigoso. Uma outra coisa que me assustou muito nesse documentário era o fato de que dentro daquele manicômio, né, que existia no Brasil, eram internos muitas pessoas que sequer tinham qualquer tipo de deficiência intelectual ou problemas de saúde mental, pessoas totalmente típicas que estavam ali e eram internadas como forma de punir mesmo uma pessoa. Então, se você tinha um inimigo político, por exemplo, que era muito poderoso, você simplesmente poderia ser diagnosticado como uma pessoa louca e internada lá para morrer lá dentro. E também isso às vezes aconteciam com mulheres, né? Quando o marido não queria mais estar casado com aquela mulher, ele levava ela para uma consulta médica, onde ela era diagnosticada como louca e era internada, e aí ele poderia se casar de novo. Então eram assim situações assustadoras. E eu não estou dizendo que a terapia de eletrochoque vai trazer tudo isso de volta, mas o ser humano, quando ele está em posse do poder em relação à saúde da outra pessoa, isso se torna muito perigoso. Então, quem é que vai interpretar, por exemplo, quando é que a pessoa realmente é um candidato a uma intervenção tão invasiva como essa? Né? É claro, você pode dizer, não, mas um médico vai avaliar, muitos laudos e muitos exames serão feitos. Tinha laudo naquela época também, tinha médico naquela época também, e mesmo assim esse tipo de coisa acontecia. Então eu tenho muito medo mesmo de uma coisa dessa ser aprovada no nosso país. Isso não pode acontecer. No filme Nise, O Coração da Loucura, logo nas primeiras cenas, você vê a psiquiatra, que é a doutora Nise, entrando numa convenção onde tem vários outros psiquiatras, e eles estão demonstrando a terapia de eletrochoque.
E é uma cena extremamente impactante, assim, muito assustadora. Algumas pessoas têm vindo a público e falado que naquela época, né, não existiam recursos tecnológicos, que hoje esse tipo de terapia tem muito mais recursos, que não é tão agressivo, invasivo, doloroso como era naquela época. Mas o que me preocupa é o resultado, né? É a forma do uso, não é nem se a pessoa vai ou não vai sentir dor, é como que se usa uma tecnologia desse tipo. Uma pessoa que está em depressão profunda, que está com vontade de morrer, ela ainda assim tem condição de falar: eu quero fazer isso com o meu corpo. Eu quero passar por esse procedimento invasivo. E a pessoa vai e se submete àquilo. Agora, a pessoa com autismo, ela muitas das vezes ela não vai ter a condição de fazer essa opção. Então ela fica à mercê da decisão de outra pessoa, e isso é perigosíssimo, não pode, isso é antiético, isso é contra qualquer direito humano, gente, não pode. É assustador que os profissionais técnicos e médicos que escreveram essa indicação, eles se sentem super confortáveis em dizer que é um tratamento promissor, como se isso bastasse para você dar um choque na cabeça de uma pessoa. A gente precisa lembrar que no passado a lobotomia era um tratamento promissor. Não sei se você já ouviu falar, se você sabe o que é a lobotomia. Começou esse procedimento com um médico pegando uma lança, assim, né, que é utilizada para picar gelo. Então você pega aquele prego e o martelo para picar gelo. Ele pegou um picador de gelo, ele colocou, eu não lembro se é na parte de cima ou da parte de baixo do globo ocular da pessoa, e ele deu uma martelada com o objetivo de romper ali um nervinho que faz a ligação, que tem uma função, na verdade, no sistema nervoso, e para com isso solucionar problemas de comportamento. Que tipos de comportamento? Pessoas com deficiência intelectual, com baixo controle instrucional, pessoas com autismo, pessoas com problemas de vícios, gente, qualquer comportamento que era considerado para aquela sociedade como um comportamento inadequado, a pessoa já recebia a recomendação, né, de passar por esse procedimento. Inclusive, tem uma história real, né, da família Kennedy, não sei se você já ouviu falar. Rosemary Kennedy, irmã do presidente, do então que se tornaria presidente Kennedy, fazia parte dessa família, que era uma família com uma reputação muito importante, né? E ela era provavelmente uma pessoa com deficiência intelectual e com dislexia, uma pessoa que cresceu na sua infância tendo várias dificuldades de aprendizado e tudo mais, e ela tinha um comportamento ali, pelo que eu li a respeito, um pouco fora do padrão do que aquela família esperava para uma moça da época. E quando ela estava na sua juventude, aí na adolescência, ela foi submetida, ao longo da sua vida, ela foi submetida a vários tratamentos tentando curar esse comportamento, e inclusive tratamentos hormonais que não tiveram sucesso, e por último foi optado de se fazer a lobotomia na Rosemary Kennedy, e esse procedimento deu muito errado. A partir do momento que ela passou pela lobotomia, ela perdeu a capacidade de falar, movimentos do corpo, controle dos seus órgãos excretores, e permaneceu nessa condição até os seus 86 anos de idade, quando ela faleceu numa instituição católica. Então olha só, gente, o nível de gravidade que é você realmente querer curar situações do outro, né? E ter esse poder sobre a vida e sobre a saúde da outra pessoa. Isso é muito perigoso. Um novo e recente relatório do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças norte-americano, publicou a nova prevalência de autismo, que agora é de 1 a cada 44 crianças. Esse número é um número exorbitante, muito alto. Então, os governos estão percebendo que eles vão precisar começar a se movimentar em relação à saúde,
a escolarização, a toda a vida dessa pessoa com autismo, né? Então, o mundo vai precisar se adaptar, aprender o que é o autismo, aprender a conviver com o autismo. E pensa bem, o que é mais fácil para um governo? Você autorizar uma terapia de choque para controle comportamental agressivo da pessoa com autismo, ou você oferecer o que tem evidência científica para esse caso, que é diagnóstico precoce, intervenção intensiva e atendimento transdisciplinar de médicos, terapeutas e equipe escolar? O que você acha que é mais barato? O que você acha que é mais fácil de implementar na prática? Nossas crianças precisam dessas intervenções cuja eficácia já está comprovada pela literatura científica e não de choque. Essa é uma reflexão muito desconfortável, polêmica, triste, mas é uma reflexão que todos nós devemos fazer, né? Cada um de nós precisa se posicionar. Eu quero realmente te convencer de que isso não é uma boa ideia e de que você precisa se posicionar abertamente contra essa proposta do Ministério da Saúde de colocar no Sistema Único de Saúde a permissão para um tratamento de eletroconvulsoterapia para pessoas com autismo, tá bom? É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Comenta pra mim aqui embaixo o que você pensa sobre o assunto. Tem algum ponto que eu não estou pensando e que você acha que eu deveria refletir a respeito, né? Vamos abrir esse debate, porque é muito importante a gente se posicionar, porque se nós não decidirmos, outras pessoas tomarão essas decisões por nós, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!